Aqui. O tema é Mapas ECM, mapeamento colaborativo das zonas costeira e marinha do Brasil com o OpenStreetMap. Eu sou a doutora Raquel Desidério Souto, já fiz minha apresentação no início da sessão e ao longo desses dias todos também. Né? Acho que vocês já me conhecem bastante, inclusive. O sumário da apresentação, vou mostrar para vocês o que é o Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, que há um pouco de confusão em relação a isso. O nosso compromisso, desde o início do meu período pós-doutoral, então, nós registramos um compromisso no nome do Instituto, junto à iniciativa das Nações Unidas, vou falar um pouco sobre isso também adiante. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvidos nessa iniciativa, as zonas costeira e marinha do Brasil, vou fazer uma breve apresentação também, focando mais no zoneamento das zonas, né, dessas regiões, a gestão integrada das zonas costeira e marinha, né, um pouquinho sobre o marco conceitual em relação a isso no mundo, estrutura da plataforma em si, né, como foi pensada a estrutura desse mapeamento colaborativo, as etapas do desenvolvimento dessa estrutura, então, né, pensada a estrutura, como eu fiz para chegar até o produto que está lá, disponível online, os recursos disponíveis para aqueles que nós esperamos que colaborem conosco, né, cadastrando dados, e a campanha de mapeamento, também nesse sentido de ampliar a colaboração a esse mapa. O Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, o IVID, é um instituto que foi formado por mim em 2006, após a minha conclusão do bacharelado em Oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O estudo funciona, então, como uma rede de pesquisa, formada por pesquisadores e pós-graduandos de instituições de ensino superior. Não é uma ONG, né? Não tenho nada contra a ONG, mas não é uma ONG, é um instituto virtual de pesquisa. E essa rede que nós criamos, ela visa promover ações, desde a sua criação, que consistem no desenvolvimento de pesquisas conjuntas, elaboração de publicações, participação em eventos nas áreas de atuação dos seus integrantes. E todos são integrantes com áreas de atuação pertinentes a essa temática do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Em anos recentes, o Instituto tem promovido capacitações em mapeamento colaborativo, muito em função desse meu período de estágio pós-doutoral na UFRJ, além da realização e apoio a campanhas de mapeamento organizado. Eu falei um pouco sobre isso nas minhas apresentações também da semana passada, na mostra de projetos de mapeamento. O compromisso assumido, então, junto à plataforma das Nações Unidas no Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos, é o compromisso Ocean Action 43529, tipificado para a comunidade científica, né? Porque lá também tem outras iniciativas. Inclusive, se vocês clicarem, quando vocês tiverem acesso ao PDF, clicarem no nome que está em azul, aqui embaixo, que é o link, vocês têm acesso a essa plataforma que não tem, obviamente, só a nossa iniciativa. Tem uma série de iniciativas do mundo todo e classificadas em várias categorias, e a nossa categoria, então, é a categoria de comunidade científica. O compromisso nosso, Ocean Action 43529, denominado Sustainable Brazilian Ocean Coast Initiative, visa colaborar para a sustentabilidade de áreas costeiras e marinhas brasileiras. De que maneira? Promovendo pesquisas e a formação de uma rede de conhecimento nesse sentido. A nossa iniciativa ela se enquadra, então, diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, da Agenda 2030. A Agenda 2030 foi um compromisso formulado e aprovado durante a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi realizada em 25 de setembro de 2015, há exatos 10 anos atrás. E como um envolvimento indireto, para vocês terem a noção de como são importantes essas áreas costeiras e marinhas, o envolvimento indireto da iniciativa tem relação com 10 outros ODS. O ODS 1, Erradicação da Pobreza, o ODS 3, Saúde e Bem-Estar,
ODS 6, água potável e saneamento, ODS 7, energia limpa e acessível, ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, ODS 10, redução das desigualdades, ODS 11, cidades, comunidades sustentáveis, ODS 13, ação contra a mudança global do clima, e ODS 15, vida terrestre. Aqui é o mapa da divisão político-administrativa do Brasil, principalmente para aqueles que não são brasileiros, né, que a nossa audiência, conforme eu falei no início, ela abrange outras pessoas além dos brasileiros, né, de outros países, pessoas de outros países. Aqui é o nosso mapa da divisão político-administrativa, então, com a marcação da Amazônia Azul e das regiões brasileiras. A Amazônia Azul, ela foi definida assim pela Marinha do Brasil, dentro do âmbito, né, no âmbito do Programa de Mentalidade Marítima brasileiro, e ela foi chamada assim para chamar a atenção de que a nossa zona econômica exclusiva é equiparável em área à nossa Amazônia em terras emersas, a Amazônia brasileira. Então, essa expressão foi criada pela Marinha do Brasil para ressaltar a importância dessas águas da zona econômica exclusiva. E as águas jurisdicionais, né, brasileiras, elas tiveram uma extensão através de um pleito que foi feito pelo governo brasileiro à Comissão de Limites das Nações Unidas. Esse pleito já foi aprovado e, atualmente, as áreas jurisdicionais brasileiras marinhas correspondem a um total de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Essa região toda inclui 3 domínios: o mar territorial, a zona contígua e a zona econômica exclusiva, incluindo as ilhas oceânicas. Então, veja aqui que no desenho, né, a parte azul, né, que está sombreada azul, inclui as ilhas oceânicas também, como território brasileiro no mar. E pela legislação brasileira, a zona costeira ela se divide em 2 faixas, uma faixa terrestre e uma faixa marítima. A faixa terrestre corresponde aos municípios limítrofes com o Oceano Atlântico e que pertence à bacia hidrográfica costeira. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é o mapa que está exposto, não só os municípios defrontantes com o mar, mas também os municípios do entorno da Baía de Guanabara, porque eles fazem parte da bacia hidrográfica costeira desses municípios que estão defrontantes. E aí o mar territorial, em relação a um determinado estado brasileiro, nesse caso aqui do exemplo é o Rio de Janeiro, o mar territorial corresponde à área delimitada por 2 perpendiculares, uma no limite inferior e outra no limite superior. Então, essa seção delimitada pelas linhas vermelhas que vocês estão vendo, corresponde ao mar territorial desse estado, Rio de Janeiro. E por que essa divisão é importante? Porque ela afeta uma série de ações, né, do governo, inclusive o repasse de royalties, né? O cálculo dos royalties leva em consideração também o mar territorial correspondente àquele estado. Por isso é importante a delimitação. Essa é a faixa terrestre, que eu falei para vocês, que são os municípios defrontantes. Não, os municípios limítrofes com o Oceano Atlântico e pertencentes à bacia hidrográfica costeira. Já a faixa marítima, né, a zona costeira são 2 faixas, uma terrestre e uma marítima. A marítima corresponde aos limites publicados pela Comissão de Limites das Nações Unidas. As zonas são definidas segundo a Convenção das Nações Unidas, faltou Unidas ali, desculpe, sobre o direito do mar, que é o UNCLOS, a sigla inglesa UNCLOS. Os domínios
que são definidos por essa convenção, então são o mar territorial, até 12 milhas náuticas aqui embaixo, depois uma zona contígua de mais 12 milhas náuticas, uma zona econômica exclusiva, que antes ela ia até a extensão de 200 milhas, né, assim que a gente aprende classicamente, porém, conforme eu falei, há alguns anos o Brasil pleiteou uma extensão dessa zona econômica exclusiva em mais 150 milhas náuticas e já foi aprovada. Então a gente pode dizer que as águas jurisdicionais brasileiras marinhas, elas vão até 350 milhas náuticas e não mais até 200 como era anteriormente. Além desse zoneamento nacional, que é feito por força de lei, né, a gente tem a Lei 7661 de 1988, inclusive essa lei está sendo revista e tem projeto de lei no Congresso para, segundo eles, a modernização da lei. Além desse zoneamento nacional, nós temos os zoneamentos infranacionais. Um exemplo deles é o zoneamento ecológico econômico costeiro, nesse caso aqui, do estado do Rio de Janeiro, mas é um instrumento que é utilizado também em outros estados, obviamente, né? Isso aqui é só um exemplo. O zoneamento ecológico econômico do costeiro do Rio de Janeiro está sofrendo um processo de revisão também, tá? Junto ao seu Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Além disso, além dessas zonas de gestão, que quando a gente fala em zona, a gente está falando sobre zona de gestão, é diferente de você falar de região, de área e de local. As zonas, elas dizem respeito à gestão. Além disso, as zonas costeiras, elas apresentam desigualdades regionais em relação a aspectos socioeconômicos, aspectos naturais, as pressões econômicas, né, sobre o território e desigualdades em relação a aspectos culturais. Esse mapa ainda é com os dados de 2010, mas esse panorama ele não modificou muito em relação ao último censo, e eu resolvi utilizar a mesma figura ainda. Vocês vejam que as cores vermelho escuro, né, os polígonos vermelho escuro, eles são os municípios com maior população absoluta, ou seja, número de habitantes. Então veja que a gente tem uma concentração de população aqui no norte fluminense e na região metropolitana do Rio de Janeiro, por conta da localização da capital. No norte fluminense tem a ver com a bacia, né, do Rio de Janeiro, bacia de petróleo. O restante dos municípios tem influência de outros fatores, como, por exemplo, turismo e outras atividades industriais, outros tipos de atividade minerária, por exemplo. Então, cada região dessas, da zona costeira, apresenta as suas peculiaridades, não só em relação aos aspectos naturais, né, as feições que já ocorrem naturalmente na costa, como também em relação aos aspectos socioeconômicos, pressões econômicas, culturais, etc. Sobre as pressões econômicas no espaço costeiro e marinho, então, eu trago para vocês um exemplo apenas dos poços de exploração, né? Esses poços aqui são de exploração em verde, né? Os dados são da ANP de 2025, desculpe, mas envolve todos os dados desde o início da produção petrolífera no Brasil e a base cartográfica do OpenStreetMap. Esse outro aqui já são os poços de produção, né? Os que estão com a bolinha lilás. Sobre a gestão integrada das zonas costeira e marinha, então, né, frente a esse desafio de você fazer gestão de áreas que são tão heterogêneas e que envolve uma gestão que envolve tantos fatores a serem considerados, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, o IOC em inglês, sigla inglesa, ela criou então um modelo, né, geral para a gestão integrada das zonas costeiras, que começa com uma avaliação inicial, que gera um planejamento, implementação, a obtenção dos resultados, a criação do monitoramento,
e reiniciando o processo, né, com uma nova avaliação, inclusive a avaliação do processo em si, um novo planejamento para consecução do plano, continuidade da implementação, obtenção de mais resultados e assim sucessivamente. Aqui vocês podem ver melhor o ciclo, né, do desenvolvimento da gestão costeira e marinha, mais detalhadamente, envolvendo esses ciclos, né, de produção, né, de obtenção de informações, geração de indicadores, acompanhamento e etc. Também da mesma fonte, né, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental. Frente a todos esses desafios, né, e em face da falta de dados, não só no Brasil, como no mundo todo, dados em relação à costa, às zonas costeiras e marinhas, a gente então pensou no Mapas ECM como uma plataforma colaborativa das zonas costeira e marinha do Brasil. A ideia é colocar uma plataforma em que as próprias pessoas colaborem com os dados, que é algo que tem sido recorrentemente apresentado, né, obviamente, nesse evento, já que a gente está falando de mapeamentos participativos e colaborativos. Começa com uma fase, nosso desenvolvimento começou com uma fase de planejamento e prospecção dos dados oficiais, depois uma fase de elaboração do conjunto inicial de ícones de micromapeamento, né? Como eu vou mostrar adiante para vocês, a plataforma ela tem camadas de dados oficiais e tem 24 camadas de micromapeamento. O que vem a ser isso? O micromapeamento, o indivíduo participante ele vai poder mapear feições mais localizadas, né, numa outra escala. Isso é chamado de micromapeamento. Além disso, né, além da elaboração do conjunto inicial de ícones para esse micromapeamento, a gente colocou à disposição das pessoas na internet um formulário para validação dos desenhos dos ícones. Então, houve essa etapa de consulta pública e uma parte das pessoas opinou, então, em relação aos desenhos, e alguns desenhos foram adaptados e outros não. Outros foram mantidos. Na fase 2 e na fase 3, o trabalho será contínuo. Por quê? Porque na fase 2, a gente está realizando desde o ano passado o cadastramento de participantes do mapeamento colaborativo, e na fase 3, já a parte do envio dos microdados. Então, esses microdados que são informados pelas pessoas que estão nos lugares. No micromapeamento, a gente trabalha, então, com 2 conjuntos. Um conjunto de desafios. O que seriam os desafios? Geralmente são atividades econômicas desenvolvidas na costa que podem gerar prejuízos, tanto ambientais como sociais, econômicos. E um grupo de aspectos potenciais na zona costeira e marinha. O que seria isso? Seriam atividades, ações, iniciativas, organizações, pontos também de interesse que favoreçam a sustentabilidade dessas áreas. E como foi estruturada a solução? Né? Aqui é o fluxo do desenvolvimento. Para a estruturação da solução, então, a gente criou uma página geral do projeto, que está nesse endereço aqui, o primeiro. Dessa página geral do projeto, a pessoa tem acesso ao link para a apresentação do mapa em si, ou seja, essa página inicial do projeto, ela mostra a iniciativa, o compromisso, o projeto, né, do modo geral, uma visão geral do projeto. Já a apresentação do mapa vai falar, né, vai mostrar especificamente sobre a plataforma, tá nesse endereço mapa-zcm.invis.org, e dessa página da apresentação, então, a pessoa, né, o participante, ele tem acesso ao mapa web, que aí é a página que dá acesso às camadas que estão no mapa, e acesso ao mapa web, que foi desenvolvido no UMAP, e os formulários de entrada de dados. Né? Os formulários de entrada de dados foram elaborados para desafios e para potencialidades,
separadamente. As pessoas podem marcar dados no formulário, né, com a localização geográfica, enviar documentos também, enviar imagem, tirar fotografia com o próprio formulário. Tudo isso é possível fazer com o formulário. Ele foi desenvolvido com o Kobo Toolbox, né? Não vou ter oportunidade de mostrar hoje porque o tempo é curto, mas o Kobo Toolbox é uma plataforma online também aberta que vocês podem utilizar para fazer coleta de dados. E os recursos disponíveis dessa iniciativa para serem utilizados pelas pessoas em geral, não é necessário que a pessoa seja um especialista para utilizar os recursos que nós criamos. O primeiro deles é o Atlas Aberto das Zonas Costeira e Marinha do Brasil. O que é isso aqui? Isso aqui é um documento PDF que eu elaborei, né, com parte das camadas que estão sendo apresentadas lá no mapa web. Em PDF, que é mais fácil para algumas pessoas de acessarem a informação do que ficar apenas navegando lá no mapa web. E está disponível nesse endereço aqui de baixo, todos eles com link para vocês acessarem depois. Além disso, como recursos disponíveis, eu criei, no caso, um dicionário de dados, né, porque são 24 camadas de micromapeamento, mais 44 camadas, 44 de dados oficiais e 2 camadas que são de mapa base. As camadas de mapa base são o próprio OpenStreetMap, a base cartográfica mundial geral, e uma camada base, que na verdade é uma camada de sobreposição, melhor dizendo, que é o OpenCMap, que ela entra como overlay, ela não é base layer. O base layer é o OpenStreetMap, e uma camada de sobreposição, que é o OpenCMap, é um overlay, e mais 44 camadas de dados oficiais, né, que foram prospectados nos últimos 2 anos, e mais 24 camadas de micromapeamento, que aí entra a participação das pessoas. Dessas 24 camadas de micromapeamento, então, são 12 de desafios e mais 12 de potencialidades dessas zonas. Além, né, do Atlas, que favorece a pessoa que tem na internet fraca, etc., e o dicionário de dados, onde vocês podem encontrar as fontes de dados, os anos, né, que foram prospectados, especificação das camadas, etc. Tem também um guia do usuário. Então, o mapa web, né, como ele é um mapa web, ele não é um mapa estático, ou ele não é um mapa que está num sistema de informação geográfico standalone, né, que é aquele sistema que você instala no seu computador, como QGIS, ArcGIS e tantos outros. É um mapa web que foi desenvolvido com o UMAP, que é um projeto francês, mas enfim. A gente, né, no caso eu, desenvolveu um guia do usuário para ficar mais fácil as pessoas entenderem como tem que ser utilizado o mapa. Por exemplo, né, como são muitas camadas, são 68 camadas no total do mapa web, não convém ficar acionando, ativando todas as camadas, porque vai acabar travando. Ou seja, existe uma lógica de utilização do mapa web para que você consiga navegar nele. E por isso nós criamos, no caso eu, o guia do usuário para ele conseguir utilizar os recursos. Também para entender como é a interface do mapa web. Além disso, como os recursos disponíveis, tem um vídeo de uso desse mapa web, né, que está no UMAP, e também um guia de uso dos formulários. Conforme eu falei para vocês, as 24 camadas de micromapeamento, elas estão abertas para receber os dados enviados pelas pessoas, pela população em geral. A população ela faz envio de dados através dos formulários do Kobo Toolbox. Esses formulários têm um para os desafios e o outro para potencialidades. E para aquelas pessoas que não conhecem o Kobo, né, o Kobo Toolbox e o Kobo Collect, que é um aplicativo da mesma suíte, só que é para celular, a gente desenvolveu o guia de uso dos formulários. Então, tem um manual para a utilização do mapa web,
Tem o vídeo para a utilização do mapa web, fica mais fácil ainda, e tem um guia para o uso dos formulários, ou seja, como a pessoa vai mandar os dados através do formulário. Campanha de mapeamento, né? Desde o ano passado a gente está fazendo o cadastramento de pessoas, tanto pessoas, indivíduos, quanto grupos, coletivos, etc., que têm atuação na zona costeira, para fazer então o envio dos dados através dos formulários. Aqui tem o link também para o cadastramento, caso você que esteja assistindo queira participar também dessa iniciativa. Lembrando que podem ser grupos também, não apenas indivíduos. Aqui a bibliografia. Aí eu vou mostrar a vocês rapidamente o vídeo que eu citei ali. Para o compartilhamento. Só um minuto.